Temos conversado a respeito do tema do ano, né? O tema do ano é uma igreja, uma visão, um coração. E nas últimas mensagens pregamos sobre uma igreja, pregamos sobre uma visão, e hoje eu quero falar sobre um coração. E é uma mensagem que o pastor Davi ministrou lá em Londrina. Portanto, em cima da mensagem dele, da mensagem que ele pregou, é que nós estamos também pregando essa palavra em cima da temática do ano, falando com você sobre um coração. E nós temos o coração assim aquecido a respeito dessa temática, que nós vamos falar sobre unidade, principalmente sobre unidade. E eu quero conversar com você sobre isso. Um só coração. Temos conversado sobre o tema então da igreja, e um só coração é o tema da mensagem de hoje. Quando a gente fala de coração, normalmente a gente poucas vezes nos referimos a este músculo que está dentro do nosso peito, que é uma bomba que leva, bomba no bom sentido, né? Que leva, que bombeia, né? Uma bomba que bombeia, né? E que leva o oxigênio pelo sangue em todo o corpo, e também traz o sangue ruim para ser purificado e tudo mais. E essa bomba é uma das obras maravilhosas de Deus dentro do nosso corpo, mas a maioria das vezes que a palavra de Deus se refere ao coração, não se refere a esse músculo, né, no nosso corpo, mas se refere à nossa alma. A verdade, em toda a Bíblia, na versão NVI, por exemplo, aparece por volta de 858 vezes a palavra coração. Então, a alma, o interior do homem, certamente é um tema importante na palavra de Deus, e Deus quer ministrar ao nosso interior, e há muitos textos na palavra de Deus que revelam essa intenção de Deus de ministrar ao nosso interior, curar o nosso interior, o nosso ser, né? E tem textos, por exemplo, como 1 Samuel 16, 7, que diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E ele não está se referindo a este órgão, está se referindo à nossa alma, ao centro da nossa vida, as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Também Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? E há muitos textos no Novo Testamento que Jesus menciona, não só no Novo, no Antigo também, que mencionam a respeito da importância de guardarmos o coração. Textos, por exemplo, que diz: que adianta vocês me honrarem com os lábios, se os seus corações estão longe de mim? Textos assim. Também textos que falam assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. É de dentro do coração que procedem os maus desígnios. E textos que dizem assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Já referimos de outra forma ali em cima também. Ame ao Senhor Deus de todo o seu coração. Há muitas formas da palavra de Deus tratar esse assunto do coração, da alma, do nosso interior, da nossa essência, do verdadeiro eu, aquilo que está aqui dentro, aquilo que a gente pensa. Parece que Deus está muito interessado em ministrar. Nós, em muitas mensagens que pregamos, nós lembramos que
normalmente a gente espera uma intervenção de Deus, os milagres de Deus, geralmente a respeito de coisas que estão do lado de fora de nós. Quando existem problemas relacionais, geralmente a gente tem uma dificuldade de admitir mudanças dentro de nós. A gente sempre acha que os outros é que tem que melhorar, os outros é que tem que mudar, né? Ou se alguma coisa não está dando certo, ou num casamento, ou num relacionamento familiar, ou na empresa, ou com colegas de trabalho, ou no ministério, ou seja lá o que for, a gente tem a tendência de achar de que a maioria dos problemas eles estão do lado de fora, e eles é que precisam ser ajustados para que a gente se sinta bem. Mas, na maioria das vezes, quando a palavra de Deus fala a respeito dessas questões, ela mira no nosso interior, ela mira na nossa necessidade de arrependimento, de quebrantamento, a nossa necessidade de praticar a humildade, a nossa necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo, a nossa necessidade de se quebrantar, a nossa necessidade de mudar o nosso interior. Há coisas no nosso caráter que precisam ser ajustados, e a palavra de Deus, ela não economiza textos para lembrar a gente disso. Nós somos seres em transformação. Amém, queridos? Já entregamos a nossa vida a Jesus, quero crer que a maioria já tenha feito essa decisão pessoal. Já entramos no caminho da salvação quando abrimos o nosso coração para Jesus e quando declaramos em alto e bom som que Ele é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. Quando reconhecemos ter morrido na cruz em meu lugar, quando reconhecemos que Ele ressuscitou para me dar vida, quando pela fé nos encontramos e nos identificamos com Jesus na cruz e também nos identificamos com Ele na ressurreição, somos transformados e aí iniciamos toda uma caminhada que continua sendo de transformação, e assim o nosso caráter vai se desmundanizando processualmente e vai se cristificando processualmente. Nós vamos sendo tratados, e o nosso caráter continua precisando tratamento sempre. É assim que será a nossa vida inteira, para que a gente vá desfazendo a imagem do pecado, a imagem do autor do pecado, a imagem do homem do pecado, e vamos assumindo a identidade de Cristo na nossa vida cada vez mais, não apenas naquilo que se vê, naquilo que se pode ver, mas também na nossa conduta, no nosso coração, nosso jeito de sentir, o nosso jeito de decidir as coisas, o nosso jeito de decidir se humilhar, o nosso jeito de decidir abrir mão, o nosso jeito de perdoar, de escolher perdoar, o nosso jeito de se render ao senhorio de Jesus Cristo, se render ao seu poder, se render à sua grandeza, assumindo a nossa pequenez, assumindo as nossas necessidades, assumindo que o nosso ego, ele pode se tornar um ídolo e ele precisa ser mortificado, e é um processo contínuo. Assim a palavra de Deus não economiza textos, ensinos e orientações, revelações a respeito da necessidade de sermos tratados continuamente, mesmo nós que já estamos na trajetória cristã e na estrada do Evangelho. E quando a gente pensa nisso, a gente vê a igreja de Atos. A igreja de Atos, ela nasceu ali em Atos capítulo 2, né? Sem entrar nos méritos teológicos de ter nascido na cruz, não importa. O Espírito Santo veio em Atos capítulo 2, e vamos pensar que ela inaugurou ali em Atos capítulo 2, e desde o seu nascimento, a igreja, ela assumiu muitos aspectos das virtudes de Cristo quando o Espírito Santo entrou nela. E entrou nela, não no sentido institucional, mas entrou em cada um de nós, quando nós fomos cheios do Espírito Santo, aqui em Atos 2. Quando nós fomos cheios do Espírito Santo, aqui em Atos 2. Né? Então, isso foi formando o caráter de Cristo em nós. Esse processo continuou, esse trabalho iniciou e ele tem continuidade. Mas aí essa igreja de Atos, que manifesta o caráter de Jesus, manifesta um só coração,
ela tinha muitas características interessantes e um texto que nós temos mencionado, em Atos 4:32, que está aí projetado, da multidão dos que creram. Era o coração e a alma. Quando chega no capítulo 4, eles já não conseguiam contar mais, então era a multidão. Era o coração. Interessante como desde o início havia uma parada do Espírito Santo, numa carga de poder propícia para o início da formação da igreja, da comunidade dos salvos, da comunidade dos santos, com a presença e o enchimento do Espírito Santo. Havia sim uma parada especial sobre a igreja. E algumas características que a gente encontra nessa igreja, por conta da plenitude do Espírito Santo nela, são importantes de serem estudadas. Nós já pregamos e você certamente já estudou em cima de Atos capítulo 2, mas há algo que o Espírito Santo fazia marcar na comunidade dos salvos do primeiro século, que certamente contribuía com a saúde espiritual da comunidade, com a saúde relacional da comunidade, com a saúde doutrinária da comunidade, que era unidade. Fale comigo, unidade. 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 Quanto poder na unidade. Quanta bênção na unidade. Quanto poder. A igreja convivia porque ela estava una. Porque ela convivia como uma igreja una. Ela se movimentava numa só direção e a energia de todos os cristãos, de toda a multidão dos que creram, a energia de cada um deles era gasta no propósito missionário de expansão do Evangelho. Amém? E assim todos estavam juntos. Estavam juntos não apenas para estarem juntos. Estavam juntos para cumprir propósito. Estavam juntos por causa de uma visão. Estavam juntos porque tinha uma missão a ser cumprida. Amém, queridos? Não estavam juntos só porque era legal estar juntos. Estavam juntos porque tinha uma missão para ser cumprida. Essa é a igreja do Novo Testamento. Amém, queridos? Eles eram uma comunidade de discípulos que vivia em unidade, em torno do mesmo propósito de estender o reino de Deus em todos os lugares. Amém? Isso é uma característica da igreja do Novo Testamento. E dando ênfase agora na palavra unidade, eu quero então me referir, dar um destaque a algumas bênçãos da unidade e algumas características associadas à unidade em que podemos vivenciar não apenas como igreja, não apenas como comunidade, não apenas como célula, não apenas como ministério, mas nós podemos vivenciar as bênçãos da unidade como família celular, como família, marido, esposa, filhos. Amém, queridos? Então pensa nesse ponto de vista. Todas as bênçãos que a gente vai caminhar aqui, as bênçãos da unidade, elas podem e devem ser experimentadas e vivenciadas no contexto da comunidade, mas também no contexto da sua casa, no contexto da sua vida, no contexto da sua família. Amém, gente? Amados, isso é tão poderoso, porque muitos dos nossos conflitos dizem respeito a ajustes que nós mesmos precisamos fazer para nos ajustarmos, desculpe a redundância, ao padrão do reino de Deus. Nos ajustarmos ao padrão ético do reino de Deus. Nos ajustarmos ao padrão de valores do reino de Deus. Nos ajustarmos ao padrão relacional do reino de Deus e das famílias dos santos. Então é importante que a gente pense e a gente avalie também a nossa própria vida. De repente, se você corrigir algumas coisas na sua vida, você se ajustando a um padrão de Deus, você vai experimentar as bênçãos de Deus recaindo sobre vocês. Porque você ajustou a sua vida a um padrão do céu. Amém?
Uma coisa é a gente estar com a vida desalinhada, cheio de necessidades, e clamar pelas intervenções e pelas bênçãos de Deus, e nós vamos clamar, e você pode pedir, e você pode sim contar com a igreja, para interceder por você, porque você não está sozinho na caminhada, porque a igreja não é um lugar que exige perfeição absoluta de todo mundo. Nós somos um povo em tratamento. Amém, queridos? Nós somos um povo em tratamento, todos nós. Nós todos estamos num processo, e um ajuda o outro. Amém, gente? Um ajuda o outro. Alguns estão mais avançados, outros menos, não importa. Um ajuda o outro, e assim todo mundo se movimenta na direção do crescimento. Mas vamos pensar, uma coisa é a gente sim clamar a Deus por bênçãos sobre uma vida que tem desalinhamentos e desajustes em várias áreas, Outra coisa é você tomar decisão de alinhar sua vida ao padrão de Deus e depois ver as bênçãos caírem sobre você, só porque você se alinhou ao céu. Amém? Qual é o segredo? É sair desse grupo aqui e se alinhar. Amém, gente? E vir para cá e se alinhar. Muito bem. Deixa eu falar então sobre uma das bênçãos da unidade, que a unidade, essa é a primeira. A unidade potencializa os resultados. Efésios capítulo 4, verso 16 diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pelo amor de Deus, que texto é esse? Falou tudo e mais um pouco. Falou tudo e mais um pouco. Efésios 4, 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou crescimento ou multiplicação para a edificação de si mesmo numa cama de amor, a edificação de si mesmo em um ambiente pleno de amor e de mútua cooperação. Que coisa mais linda! Eu quero dar ênfase, então, à palavra aumento aqui, que ela pode ter a ideia de multiplicação, não apenas aumento de crescimento, em todos os aspectos. É uma palavra com sentido lato, com várias ideias. Pode ser multiplicação, pode ser aumento de tamanho, pode ser crescimento espiritual, maturidade, promove o seu aumento para a edificação. É uma coisa linda. Uma das palavras que pode se traduzir em português para a mesma que é usada para aumento é sinergia. A palavra sinergia. E a sinergia tem uma definição aí que eu coloquei. Sinergia refere-se à interação de elementos que, quando combinados, produzem um efeito maior do que a simples soma de duas partes, de suas partes. Ok? Essa é a palavra aumento, significa o seguinte: quando a gente está junto, quando a gente está em unidade, quando o casal tem unidade, quando a família está em unidade, quando a célula está em unidade, quando a área ministerial está em plena unidade, quando toda a liderança está em unidade, em um só coração, um só espírito de cooperação, que é uma das chaves da nossa liderança, os resultados todos eles são potencializados. É como se eu posso carregar
30 quilos de peso. 40 quilos de peso gemendo. Mas o Tico consegue levantar uns 60 quilos de peso. Mas o João Grandão, ele consegue levantar uns 80 brincando. Agora, se soma 80 mais 60, dá 140 mais uns 30 aqui, dá uns 170 pesos. Mas quando nós três nos juntamos para levantar um peso, a gente levantaria um peso de 250 quilos, de 300 quilos. É essa a ideia da palavra sinergia, é essa a ideia, a multiplicação de resultado, é a potencialização de todos os nossos esforços, dará um resultado muito, muito maior. Se o líder só se esforçar para multiplicar a sua célula, o resultado será um. Mas se toda célula se juntar em unidade para alcançar os mesmos propósitos, o resultado será incalculavelmente potencializado. Amém? Aliás, eu já perguntei para você, em quantas vezes você quer multiplicar a sua célula esse ano? Perguntei já isso para você, né? Então, como é que você vai ajudar o seu líder nisso, né? Responde aí para você mesmo. Sinergia é muito interessante. Olha que coisa interessante. Você vai para Levítico capítulo 26, verso 8, você encontra o seguinte: vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Amém? Porque 5 com Deus é a maioria. Ok? 100 com Deus também é a maioria. Olha que interessante. Agora, vamos fazer uma observação aqui. 5 perseguindo 100, ou seja, daria 1 para cada 20, certo? Aí 1 luta com 100, 1 luta com 20 e 5 vence 100. Mas quando se junta 100, o texto diz: 100 perseguem 2.000. Não, 10.000. Na mesma proporção, de 5 para 100, seria 100 para 2.000. Mas 100 persegue 10.000, 5 vezes mais. O que Deus está falando com a gente? Que quando a igreja se junta, quando a família se junta, quando os ministérios se juntam, e nós nos juntamos e somamos todos os nossos potenciais, eles são multiplicados sobrenaturalmente por Deus. Talvez a tua família esteja empacada em algumas questões de crescimento, até de grana, ou até de projetos familiares, porque vocês ainda não chegaram à concordância e à unidade quanto às metas e os propósitos. Gaste tempo no planejamento. Bons administradores gastam tempo em planejamento. Planejar uma vida familiar, um casamento, significa gastar tempo conversando, até que se alinhe a visão e os propósitos, para depois pôr em execução a missão, pôr em execução a visão, o movimento na direção da visão. Gaste o tempo que for necessário, até que tudo esteja alinhado. A palavra de Deus fala das concordâncias entre terra e céu. Mateus capítulo 18 fala: quando 2 concordarem na terra a respeito de algo, será atendido da parte do céu. A gente chama isso da oração de concordância. E aprendemos na palavra de Deus que a oração de concordância é uma oração poderosa, ela move os céus, ela faz as coisas acontecerem, ela traz à existência o que não é. Só porque 2 entram em concordância na terra. Então qual é o nosso desafio? É a concordância. Para depois apresentarmos diante de Deus as mesmas orações e as mesmas petições.
Talvez algumas bênçãos estejam travadas porque não esteja acontecendo ainda uma concordância. A mulher está pedindo um apartamento e o homem está pedindo uma casa. O homem está pedindo uma picape Mitsubishi, a mulher está pedindo uma SUV BMW. Não vai dar. Entre em concordância. De repente, pode ser para um carro mais simples, né? Mas tem que entrar em concordância. O segredo é a concordância. Você experimenta a sinergia no casamento e na vida. E quando você vai executar alguma coisa, você não cria uma sinergia apenas com o casal, apenas com a célula. O céu entra nisso. O poder de Deus vem e se manifesta. Aí, imagina como todos esses poderes são potencializados. Redundância, de novo. Isso é coisa de Deus, é coisa maravilhosa. Olha, interessante, o poder da unidade, onde a unidade potencializa os recursos todos. A gente vai para Gênesis capítulo 11, no verso 5, diz assim: então, Almeida Revista Atualizada, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre de Babel, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um só coração, uma só visão. E todos têm a mesma linguagem. Que poderoso é isso. Temos uma só linguagem. Uma só linguagem. Com Deus, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a liderança, com os propósitos da igreja. Uma só linguagem. Atingindo a mesma coisa, apontando na mesma direção, não em direções contrárias, não puxando para trás, para frente. Uma só visão, um só coração, uma só linguagem. A gente avança, a gente vai realizar, a gente vai fazer, a gente vai conquistar, a gente vai construir, nós vamos para frente. Amém? Vamos multiplicar, a gente vai atrás, vamos pedir orientação do Senhor, a gente vai fazer uma multiplicação esse ano, a gente vai clamar e orar e trabalhar pela conversão dos nossos familiares, nós vamos fazer encontros de evangelização, nós vamos fazer compras de evangelização, todos se mobilizando na mesma direção, aí o céu vem junto, tudo é potencializado, os resultados são potencializados. Amém, gente? Porque há uma só visão, há um só coração, há um só propósito, há um só coração e há uma só linguagem. Ah, eu acho que não vai dar certo, não, é isso aí. Nós já tentamos tantas vezes. Converte essa língua, né? Converte a língua no nome de Jesus. Vamos na mesma direção. Não puxa para trás. A gente vai sim. Eu não sei definir a velocidade, mas que a gente vai, a gente vai. A gente vai seguir. Nós temos metas, temos sim. E a gente vai seguir na direção de alcançar os perdidos, de fazer novos discípulos. Que a gente vai, a gente vai. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Deus é que está dizendo isso. Isto é apenas o começo. Agora presta atenção no que Deus continua dizendo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Meu Deus. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Pode até haver no seio da família, ou da igreja, ou da célula, a mesma intenção, mas a linguagem precisa estar alinhada. Nós vamos, então nós vamos. Vamos fazer das nossas confras eventos evangelísticos poderosos com a presença de Deus. Então nós vamos. Alinha tudo.
Alinha pensamento, visão, alinha sentimento, coração, alinha linguagem, alinha ação. Amém? Não é dizer que faz e não faz. Ah, alguém vai levar, então, legal. Não, ação. Faz a sua parte, porque nós todos somos parte. O texto de Gênesis capítulo 11 não estava falando a respeito de coisas da parte do reino dos céus. Pelo contrário, por isso, a Trindade se movimentou para promover confusão, porque na unidade, que é um princípio do céu, na unidade, eles poderiam realizar coisas impressionantes, extraordinárias, impossíveis, só porque estavam unidos. E nós temos o Espírito da unidade. Nós temos o Espírito Santo, é um só Espírito. É um só Espírito. Uau! Que interessante. O poder da unidade. Quero me referir à segunda bênção da unidade. A primeira é que a unidade potencializa os resultados. A segunda, a unidade libera a bênção ordenada de Deus. A unidade libera a bênção ordenada de Deus. As bênçãos, elas são diferentes, é muito interessante. A Bíblia fala de bênçãos em muitos textos que você conhece, mas fala de tipos de bênçãos diferentes. Eu quero me referir a 4 tipos de bênçãos diferentes. Quero falar primeiro a bênção genérica, a bênção geral, que Deus libera sobre todas as pessoas. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 45 diz: porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. São bênçãos gerais, são bênçãos genéricas. Ele vai derramar essas bênçãos e vai cair sobre todas as pessoas. Isso é um tipo de bênção. Não importa se ela reconhece ou não, se ela é grata ou não, se ela entende que vem das mãos de Deus ou não, essas bênçãos serão derramadas porque Deus decidiu derramar tais bênçãos. Mas existe um segundo tipo de bênção, que é uma bênção que se recebe por conta, aquele que vem pela influência de outras pessoas, se recebe pelo relacionamento, a proximidade com outras pessoas. De repente, um pai pode ser um abençoador da sua casa, e mesmo que hajam conflitos e algumas coisas que precisam ser ajustadas, um pai abençoador traz a presença do Senhor sobre a sua casa, e a casa é abençoada, a família é abençoada, porque o pai é um abençoador. As pessoas que estão ao redor dos abençoadores sempre são abençoadas, por causa da presença de alguém. Pode ser também um líder, pode ser um pastor, pode ser alguém da casa, pode ser um irmão, mas é alguém que tem o coração voltado para o altruísmo, para abençoar pessoas, que está na presença de Deus e que Deus atende às suas orações. Essa pessoa atrai bênçãos sobre outros que estão ao redor. Esse é um segundo tipo de bênção. Se você está num ambiente em que as pessoas estão buscando Deus, e Deus derrama a bênção, você provavelmente vai usufruir dessas bênçãos também. Mas a gente tem que ser a parte ativa, não a parte passiva. Amém, gente? Não a parte passiva. Olha que interessante, Gênesis 39. Desde que deixou o cuidado de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Está falando de Potifar. Potifar não era crente, ele não era servo de Deus, ele não cria no Deus de José, de Jacó, não cria nada disso. Mas a casa de Potifar foi abençoada por José. Por causa da presença. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José abençoou Potifar. José abençoou. Esse é um outro tipo de bênção.
Muito interessante. Um terceiro tipo de bênção é aquela que é resultado de obediência. Primeiro, a bênção geral. Segundo, uma bênção que a gente recebe por estar no ambiente de abençoadores, estar no ambiente de pessoas que buscam a presença de Deus, mas às vezes de forma passiva. A terceira bênção é essa que vem sobre nós pela obediência. Deuteronômio 28, por exemplo, os versos 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos que ele vem mencionando, você pode ler no capítulo 27, ou as que ele vai mencionar ainda até o final do livro, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. É aquela coisa de que as bênçãos perseguem. Eu não preciso correr atrás delas. Elas é que correm atrás de mim. Qual é a condição? Eu estar alinhado com o Senhor em obediência. Aqueles que buscam ao Senhor, e mesmo quando desobedecem em alguma área, têm a condição de se quebrantar, têm o coração simples, simplificado, se quebranta diante do Senhor, reconhece a necessidade permanente de perdão, de retratação, de buscar o Senhor novamente, mas entra de novo no caminho da bênção, entra na condição de obediência ao Senhor, busca a presença do Senhor, o Espírito Santo, para tratar o caráter, para ajustar as coisas que precisam ser ajustadas dentro de nós, para que eu possa praticar a obediência na força do Senhor. Muitas vezes a nossa carne não quer obedecer. Gente, nós temos que lidar com isso sempre, todos os dias. A nossa carne não quer obedecer, a nossa carne não gosta das coisas de Deus, a nossa carne não gosta, a natureza decaída dentro de nós e que está impregnada na nossa carne, ela não tem prazer nas coisas do céu, não tem prazer nas coisas do Espírito Santo, ela não tem prazer, a nossa carne precisará levar nãos consecutivos, nãos, e ser mortificada sempre. Sempre em nós haverá uma força e uma tentação para sairmos da estrada da obediência, mas nós temos o sangue de Cristo sobre nós, nós temos o espírito do quebrantamento em nós, nós temos a ajuda do Espírito Santo em nós, nós temos a possibilidade do perdão e de nos ajustarmos novamente ao caminho do Senhor, e isso tem que ser constante. Quem está de pé, olhe, não caia. A questão é como você lida com as suas fraquezas e com as quedas que você tem. Volta para o caminho. Volta sempre. Mas de novo, volta sempre. A graça do Senhor é abundante. Você pode contar com ela. Você pode contar com ela. Então volta tantas vezes for necessário. Se em algum momento o diabo soprar nos ouvidos da gente e disser assim, já pecou tantas vezes, não dá mais atenção porque Deus não vai mais te perdoar. Quando isso às vezes entra em nossos ouvidos, o que em outras palavras o diabo está dizendo é, o teu pecado é mais poderoso do que o poder perdoador. O teu pecado é mais poderoso do que a graça. O teu pecado é mais poderoso do que o amor perdoador do Senhor. Isso é uma mentira. Diga não às vozes e se arrepende novamente. Quebrantamento, mais uma vez, e outra, à medida que a gente vai se quebrantando e buscando ao Senhor e retornando cada vez mais, o nosso caráter está sendo tratado até um ponto em que haja estruturas das virtudes de Cristo, estruturas de Deus em você, não estruturas das trevas, não fortalezas, mas exista estruturas do reino do Senhor, conhecimento da graça, conhecimento de Deus que fortalece o teu coração, e você aprendeu a minimizar e a mortificar o teu ego, a tua carne, e dizer sim para Deus. A gente vai aprendendo a fazer isso, o caráter vai sendo cristificado. Amém, queridos? A gente pode fazer isso.
E a gente vai entrando no ambiente da obediência ao Senhor, mesmo depois de uma confissão de pecados, quando o sangue vem sobre mim, e eu me coloco numa condição de filho obediente diante de Deus, as bênçãos, eu me coloco no lugar onde caem as bênçãos. Amados, já pregamos isso outra vez, isso é um segredo. Onde está a bênção? Há um lugar onde elas caem. Geralmente elas caem sobre o altar. O lugar é o lugar, é um bom lugar de estarmos. No altar de quebrantamento, no altar de arrependimento, no lugar de confissão. É ali que as bênçãos recaem. É no lugar da obediência. É no lugar onde nós somos ajustados. Isso é o altar do Senhor. Que pode ser o seu quarto, pode ser o seu escritório, pode ser onde você estiver. Quando você busca a presença de Deus e se ajusta ao céu. Aquele lugar é um altar, e é sobre o altar que recaem as bênçãos do Senhor. Amém, gente? As bênçãos da obediência. Um quarto tipo de bênção é a bênção ordenada na unidade. Muito interessante. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, gente? Há um lugar onde essa bênção é ordenada. É da unidade. Amém, gente? E não dá para negar, você não precisa nem clamar. Ali o Senhor, você pode lembrar o que o texto diz, você pode lembrar o que Deus ordenou, a ordem do Senhor. Quando existe unidade, Senhor, envia as tuas bênçãos, faz recair a unção. A gente está falando de unção, a gente está falando de refrigério, a gente está falando de presença. O óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão aqui é o sacerdote, é o pai de todos os sacerdotes, né? Toda a linhagem sacerdotal são da linhagem de Arão. Então, é a unção que recai sobre os sacerdotes, mas hoje em Cristo todos nós somos os sacerdotes. É a unção sacerdotal que recai sobre nós. O orvalho do Hermon, o Hermon é um monte gelado que tem muito ao norte de Israel, já dentro do território da Síria. E o orvalho recai sobre a parte norte do Mar da Galileia, regando toda aquela área, fazendo aquela área ficar verde, a coisa mais linda. Mas ele fala uma coisa interessante: os montes de Sião estão a 200 quilômetros ao sul. O orvalho do Hermon não alcança os montes de Sião. Os montes de Sião são os montes de Jerusalém, são os montes da Judéia. O orvalho do Hermon não chega lá. Mas aqui é uma linguagem poética, uma linguagem profética, e é uma referência àquilo que vem do céu. Amém? A unção vem do alto, o orvalho vem do alto. O céu libera o orvalho que refresca, que rega, que carrega, que alimenta, que fortalece, que irriga. Vem do céu tudo o que você precisa para estar refrigerado, para estar abençoado, para estar fortalecido, para estar irrigado com as águas que vêm do rio que nasce do trono de Deus. Vem sobre você e rega a sua vida, e ali nesse lugar, é nesse lugar que o Senhor ordena a bênção, no lugar da unidade. Unidade. Bênção demais. E nos referimos à primeira bênção da unidade. A unidade potencializa os resultados. Segundo, a unidade libera a bênção ordenada de Deus. Mas tem uma terceira coisa, que é a unidade expressa o poder transformador do Evangelho. A unidade expressa o poder transformador do Evangelho. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra
referências como João capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos. Mas isso também nos faz lembrar alguma coisa, que a unidade e as bênçãos da unidade, elas não são só para nós. Amém, gente? Amém? Tudo que vem do céu sobre nós é para ser repartido. Toda unção que vem do céu sobre nós é para ser repartida. A unção não pode ficar represada. O orvalho do céu que recai sobre nós não pode ficar represado, senão seca, não aprofunda. As bênçãos da unidade tornam-se um poder transformador e proclamador do Evangelho também, porque a gente precisa ter visão de alcançar o perdido. Amém, gente? Amém? Então, aí a gente vai para João 17 e diz assim no verso 20: minha oração não é apenas por estes, é a oração sacerdotal de Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Nós estamos nesse time, 20 séculos depois. Por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um. Jesus já intercedeu por nós para que fôssemos um e para que o Espírito da unidade estivesse dentro de nós, estivesse no nosso coração, estivesse nos nossos relacionamentos, estivesse nos nossos envolvimentos das tarefas ministeriais, estivesse nas nossas casas, nas nossas famílias. O Espírito da unidade potencializasse as unções, o Espírito da unidade potencializasse o amor, o Espírito da unidade potencializasse nossas ações missionárias, ações evangelísticas, potencializasse o cuidado pastoral, potencializasse os projetos de expansão, os projetos que a igreja realiza. O Espírito da unidade, Jesus já orou isso por nós, porque nós precisamos, para avançar e avançar com poder, com uma multiplicação, a base da sinergia, multiplicação de resultados, nós precisamos de unidade. A gente precisa estar alinhado, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. O padrão é muito alto. O padrão é muito alto. Para que eles sejam um. Pai, como? Aí ele define um padrão. Como tu estás em mim e eu em ti. Que coisa! Só o Espírito Santo para produzir esse tipo de unidade. Então, a nossa geração de cristãos precisa ser uma geração que precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos clamar por enchimento. Nós já temos o Espírito Santo. Mas não é, você sabe, você entende o que eu estou falando, né? Nós já temos o Espírito Santo, mas a gente precisa de uma Shekinah, a gente precisa de manifestação, a gente precisa dele tomando as nossas vidas, a gente precisa se render. A gente precisa se render mais ao Espírito Santo. Porque é Ele que forja o caráter de Cristo em nós, é Ele que nos faz lembrar da palavra, é Ele que transforma o nosso caráter, é Ele que nos aperfeiçoa a semelhança do Senhor Jesus, é o Espírito Santo que é o selo da nova aliança, é o Espírito Santo que é o selo da nova aliança. Pessoal do Enoch College, na 7ª aliança, palhinha, tá? Palhinha para vocês. Na 7ª aliança, das 7 alianças bíblicas, desde a aliança edênica até a nova aliança em Cristo, na 7ª aliança, o selo da 7ª aliança é o Espírito Santo, é a própria pessoa da Trindade. Pai do céu. O 7º selo é uma pessoa que veio morar em nós.
Nós precisamos mais do Espírito Santo. Eu posso clamar todos os dias pelo Espírito Santo, acordar. Bom dia, Espírito Santo. Quem já leu esse livro? Bom dia, Espírito Santo. Já acordaram? Bom dia, Espírito Santo. Vamos tomar café junto. Vamos escovar dente junto. Vamos fazer o café junto. Vamos andar junto nesse dia todo, Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Senhor. Eu preciso que meu coração seja cheio do Senhor. Eu preciso que meu casamento seja cheio do Senhor. Eu preciso que meus filhos sejam cheios do Senhor. Eu preciso que a minha empresa seja cheia, impregnada do Espírito Santo. Eu preciso que os clientes, quando entrarem na minha loja, até caiam babando, cheio do Espírito Santo. Se isso é avivamento. Estou exagerando, sei lá. Eu quero que não, né? Eu espero acontecer isso mesmo, espero ver, né? Eu quero que os meus alunos sejam cheios do Espírito Santo enquanto eu estiver dando uma aula, só porque eu passei um tempo orando por eles antes de entrar na sala de aula. Só porque eu passei um tempo orando por eles antes. E clamando. Os pacientes vão entrar no meu consultório, vão pagar a consulta, mas quando entrar na minha sala já vão estar curados. Eita, nós. Mas paga a consulta. Que história é essa? Não dá mole, não. Né? É uma bênção. É uma bênção. Espírito Santo enchendo nossos relacionamentos, nossos projetos. Espírito Santo, eu não sei se essas férias eu vou para Cancún ou se eu vou para as Ilhas Maldivas. Por favor, me ajuda. Eu estou em crise, não sei para onde eu vou, né? Me ajuda. Aí o Espírito Santo vai. Não, filho, você vai para a Praia Grande, né? Tá bom, papai, tudo tá. Long Beach, vou para Long Beach. Long Beach, from São Paulo, né? Tudo bem, tá tudo certo. Mas eu vou para onde o Senhor me mandar. A gente chega lá, ainda evangeliza na Praia Grande. Tá tudo certo. Já fiz trabalho de evangelismo na praia. Pensa o quê? Jogava vôlei, fomos com um time de vôlei. A gente fez vários times, enquanto os 2 times faziam a competição, o restante dos times saía evangelizando na praia. Depois juntava todo mundo perto da quadra de vôlei, e oração e conversão na galera, nos praianos lá, e voltava para casa felizão, né? Feliz, cheio de areia, né? Mas feliz da vida, porque a gente foi falar de Jesus na praia. Os jovens podiam pensar em alguma coisa assim, não sei porque os jovens dessa geração não pensam em alguma coisa ousada assim, né? Muito bem. O poder da unidade. Jesus, ele sabia dessa nossa necessidade. Deixa eu finalizar aqui. Amados, nossos vínculos precisam ser fortalecidos. A nossa visão precisa de unidade, nosso coração precisa de unidade, nossos propósitos precisam de unidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa colar na igreja. Muito mais. Você precisa colar nos seus líderes de célula. Os líderes de célula precisam colar nos seus supervisores. Os supervisores precisam colar no pastor. O pastor precisa colar nos supervisores e colar em todo mundo aí. A gente colar nos nossos pastores de Londrina. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Imagina que revelação o Senhor está dando de nós temos um poder incalculável em nós e Ele está dando as chaves, a chave da unidade de um só coração. Imagina a sinergia, imagina a multiplicação dos resultados, quando todos nós nos alinharmos e seguirmos juntos na mesma direção, gastando toda a energia que nós temos. Aí o céu vem com a gente. Imagina a multiplicação dos resultados. Por isso, conversa com o teu líder de célula, junta, vai para a reunião, soma com ele, vê o que a célula vai fazer para alcançar as pessoas. Porque na nossa igreja, as células são a principal estratégia evangelizante. Na nossa igreja, uma igreja em células, as células são a nossa principal estratégia evangelizante. É assim que funciona com a gente. Amém, queridos? Então a gente precisa de tudo isso. Deixa eu relembrar algumas coisas. A unidade potencializa os resultados, a unidade
libera a bênção ordenada de Deus, a unidade é um testemunho de fé para o mundo. Deixa eu fazer algumas comparações e é só para reflexão, amém, queridos? A mensagem passada eu me referi a um tipo de cristão que precisa de algumas correções, que é o tipo de cristão consumista, que ele não é um discípulo, ele não está agregado, ele não está engajado, ele não está de cabeça na missão e na obra de Deus. É um consumista, ele vai consumindo o culto, vai consumindo bom louvor, consome a pregação, consome a oração, mas ele não está engajado. Então, ok, de forma geral, a gente está falando, somente pense, somente avalie o próprio coração. Então, fiz uma listagem aqui, vamos lá. Primeiro, os consumidores, eles pagam por um serviço, mas os discípulos, gente que quer a sinergia, gente que está mergulhando até as profundezas, gente que está colando, tenazmente, colando, né? Esses investem na visão. Consumidores são sempre críticos com as pessoas, mas os discípulos procuram enxergar o potencial das pessoas. Consumidores estão sempre na periferia, olhando e avaliando, mas os discípulos fazem parte do mover. Os consumidores são desleais para com a sua liderança, mas os discípulos são leais e verdadeiros para com a sua liderança. Os consumidores são voltados para si mesmos. Os discípulos pensam no bem da comunidade. Altruísmo. Os consumidores se ofendem com facilidade ao serem corrigidos, mas os discípulos são receptivos à correção. Os consumidores permanecem enquanto suas necessidades são supridas, mas os discípulos permanecem porque valorizam o compromisso com a visão da igreja. Os consumidores enxergam problemas, os discípulos enxergam soluções. Consumidores valorizam coisas, discípulos valorizam pessoas. Voltando então a nos lembrar dos 3 pontos, por favor. A unidade potencializa os resultados. A unidade libera a bênção ordenada de Deus. A unidade é um testemunho de fé para o mundo. O que eu sugiro você fazer? O que nós todos podemos fazer? Eu quero sugerir 4 coisas. Primeira coisa é que você é importante e você é parte. Não tem banco na igreja, a não ser para correção. Alguns precisam ficar um tempo no banco para correção. Mas ainda assim, o banco não fica fora, o banco fica dentro. Está no meio da comunidade. Você é parte. Você é parte. Segundo, una seu coração ao seu líder e à sua célula e potencialize os resultados de seu crescimento espiritual e o de multiplicação de novos discípulos. 3. Una seu coração aos cultos de celebração, à oração e a todos os movimentos da comunidade e receba as bênçãos ordenadas de Deus na experiência da unidade. 4. Una seu coração à visão e aos propósitos. Trabalhe e defenda a unidade na comunidade. Trabalhe e defenda a unidade, a saúde da unidade na comunidade e na liderança, para que nossa unidade testemunhe de Cristo ao mundo dividido e quebrado e ferido pelo pecado. Fica de pé, vamos orar, por favor.